Dois casos recentes mostram uma realidade que muita gente esquece. Por trás das telas existem pessoas vivendo dores reais. A participante do BBB 26, Ana Paula Renaud, recebeu ao vivo a notícia da morte do pai. Um momento extremamente delicado, vivido diante de milhões de espectadores. Na mesma edição, o apresentador Tadeu Schmidt também apareceu visivelmente emocionado ao abrir o programa, prestando uma homenagem ao irmão Oscar, que havia falecido naquele dia. Mesmo em meio à dor, ele disse que o irmão gostaria de vê-lo trabalhando, seguindo em frente e fazendo o que sempre fez com dedicação. Já a participante Ana Paula não pôde deixar o programa para acompanhar a família após a morte do pai por questões contratuais. Segundo a família, o desejo do pai, era que ela permanecesse no reality e não desistisse, independente do motivo. E a gente precisa pensar sobre essa narrativa de que a vida profissional não pode parar, mesmo diante de circunstâncias como um luto. O programa não pode parar, os patrocinadores, os contratos, nada disso espera. E isso não é só sobre televisão, é sobre uma lógica maior que organiza o mundo hoje. No Big Brother, como em tantos outros espaços, existe uma engrenagem econômica funcionando o tempo todo. Cada minuto no ar custa caro, cada pausa tem impacto financeiro, cada emoção pode ser convertida em engajamento. E mesmo diante de perdas tão profundas, a lógica do espetáculo continua. A dor precisa caber no intervalo. O luto, que deveria ser vivido com tempo, silêncio e recolhimento, é comprimido, editado, transformado em conteúdo. A emoção deixa de ser apenas experiência e passa a ser também narrativa, algo que prende a atenção, que gera repercussão, que movimenta a audiência. Isso produz um deslocamento, porque o sofrimento real começa a conviver com a sua própria exposição. Não é só sentir, é sentir sendo visto, interpretado, comentado em tempo real. Ela não se emocionou o suficiente. Ele está fingindo o choro. Não parece real. A vulnerabilidade vira parte do roteiro, ainda que não tenha sido escrita para isso. No fundo, estamos falando de uma sociedade em que até os momentos mais íntimos são atravessados pela lógica da produtividade e da visibilidade. Não há tempo para parar, porque parar custa caro. Não há espaço para o luto fora da cena, porque tudo pode e muitas vezes precisa ser transformado em acontecimento. E, na verdade, é o dinheiro que organiza tudo isso. Seja na lógica das redes sociais e da economia da atenção, seja na nossa vida cotidiana. Mas essa lógica pesa ainda mais, de forma mais dura, sobre quem é trabalhador e depende do salário para sobreviver. Porque, para quem vive do próprio trabalho, parar não é só difícil, muitas vezes é impossível. Não existe pausa remunerada para o luto. Não existe licença para reorganizar a vida depois de um rompimento. Não existe espaço real para dizer, hoje eu não consigo. Se você não trabalha, você não recebe. Se não recebe, as contas acumulam e a vida começa a apertar ainda mais. É uma engrenagem que não deixa margem para a fragilidade, que exige presença, produtividade e entrega, mesmo quando tudo dentro de você está em pedaços. Quantos de nós, mesmo em luto, depois de um divórcio, de uma separação que desmonta tudo por dentro, mesmo em uma crise de ansiedade, enfrentando uma depressão, não tivemos que levantar e seguir, trabalhar, cumprir horário, fingir que está tudo bem só para conseguir terminar o dia? O que aparece ali no Big Brother é só a parte mais visível de algo que acontece todos os dias fora das câmeras, com pessoas em condições muito mais difíceis do que Tadeu e Ana Paula, que ainda assim estão em posições muito mais privilegiadas por serem ricos. O sistema não para, e por isso a gente também não pode parar. O luto não suspende boleto, as contas têm data de vencimento, a fatura do cartão precisa ser paga, a tristeza não adia prazo. A saúde mental não entra como justificativa em muitos espaços, e aí a dor vira algo que precisa ser administrada em silêncio. Você sente, mas segue. Você desmorona por dentro, mas responde e-mail, dá aula, participa de reunião, atende clientes,
pacientes. Existe quase uma exigência de funcionalidade permanente, como se o valor da nossa existência estivesse diretamente ligado à nossa capacidade de continuar produzindo, independentemente do que esteja acontecendo conosco. Isso, gente, tem um custo muito alto, porque viver o luto, elaborar uma perda, cuidar da própria saúde emocional exige tempo, pausa, acolhimento, mas o sistema oferece o contrário: pressa, cobrança, continuidade. E isso não é casual. No livro A Sociedade do Cansaço, o autor mostra que vivemos sob uma lógica em que parar se torna quase um erro e qualquer queda no ritmo produtivo é vista como falha individual, não como uma necessidade humana. E nesse cenário, até o direito de viver o luto vai sendo reduzido. A perda precisa caber em poucos dias, quase como um intervalo administrativo. Algumas empresas oferecem um tempo mínimo de afastamento que, na prática, mal cobre o choque da notícia, o velório e o sepultamento. E logo depois, espera-se que a pessoa retorne normal, pronta para produzir, atender, sorrir, como se fosse possível reorganizar a vida emocional em um prazo tão curto. E para quem tem um pequeno negócio ou trabalha com vendas, como vendedores ambulantes, autônomos, trabalhadores informais, a situação é ainda mais dura, porque não existe licença, não existe afastamento, não existe garantia nenhuma. Se não trabalhar, não entra dinheiro. E muitas vezes isso significa ter que voltar já no dia seguinte ou no mesmo dia, mesmo sem condições mínimas, porque parar pode colocar em risco o básico: comer, pagar contas, sobreviver. E para manter esse sistema do qual dependemos para viver, a gente aprende a se calar por dentro, engole o choro, segura o colapso e veste uma aparência de normalidade. Porque depois de 2 ou 3 dias, quase ninguém mais pergunta como você tá. E quando pergunta, a resposta já vem automática: tudo bem, e você? É um roteiro social que a gente repete até começar a convencer a si mesmo de que está tudo sob controle. E essa lógica acaba nos desumanizando. Somos tratados e muitas vezes passamos a nos tratar como se fôssemos peças substituíveis, sempre disponíveis, sempre funcionais. E quando você adoece, física ou mentalmente, muitas vezes é visto apenas como alguém que não está rendendo, alguém que pode ser trocado, substituído, colocado de lado. E quando a gente olha para essa lógica de não poder parar, é impossível não lembrar de Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. No filme, Chaplin mostra um trabalhador preso a uma linha de montagem, repetindo movimentos sem parar, sendo engolido literalmente pela máquina. É uma crítica à industrialização, ao ritmo acelerado de produção e à desumanização do trabalho. E o mais impressionante é que quase 100 anos depois, essa lógica continua. É o sistema insistindo em negar o básico, que não somos máquinas, e o corpo cobra essa conta. Ele desacelera, adoece, colapsa. E é claro que hoje está cada vez mais caro viver. Muitas pessoas que trabalham de carteira assinada ainda fazem um bico, tiram um extra trabalhando para o aplicativo, por exemplo. Hoje, por exemplo, comprar um carro pesa muito mais no bolso do que há 15 anos atrás. Ter uma casa própria, que já foi mais acessível para nossos pais ou avós, hoje se tornou um desafio enorme. E nesse cenário, muita gente acaba acreditando que a única saída é trabalhar mais, se esforçar mais, se sobrecarregar. Claro que em alguns casos esse esforço traz algum retorno, melhora de renda, alguma estabilidade, mas quase sempre há um custo altíssimo. Um custo que não aparece na conta bancária: o cansaço acumulado, a saúde mental fragilizada, as relações desgastadas, o corpo no limite. E o mais preocupante é que esse tipo de sacrifício vai sendo naturalizado, tanto pela população quanto por discursos políticos. Trabalhar até o limite passa a ser visto como virtude, como mérito, como prova de caráter. E nesse cenário, falas como a do deputado Marco Feliciano reforçam ainda mais essa lógica. Recentemente, ele afirmou: eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando, né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho.
Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América e Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão. O problema é quando a exaustão deixa de ser um alerta e passa a ser tratada como ideal, quando o limite humano é ignorado em nome de um crescimento que nem sempre retorna em qualidade de vida para quem está na base. Porque trabalhar é importante sim, mas transformar o esgotamento em regra não é desenvolvimento, é sintoma de um sistema que exige demais e cuida de menos. E falas como essa parecem defender esforço pessoal, mas também revelam um ponto crítico: a naturalização da exaustão como algo necessário, quase inevitável. O Japão, citado como exemplo, mostra justamente o outro lado dessa ideia. O país enfrenta há anos os efeitos do excesso de trabalho, com casos de karoshi, mortes causadas por sobrecarga laboral, além de altos índices de estresse, esgotamento e problemas de saúde mental. E essa realidade dialoga com o que o Byung-Chul Han analisa no livro A Sociedade do Cansaço. Ele explica que vivemos em uma sociedade em que a cobrança não vem apenas de fora, mas de dentro. A gente internaliza a pressão por desempenho, por produtividade, por sucesso e passa a se explorar constantemente. O resultado disso é uma sociedade cansada, ansiosa, adoecida, porque existe um limite que o corpo e a mente não conseguem ultrapassar. A gente se transforma ao mesmo tempo em patrão e empregado de si mesmo. E aí entra um conceito central do livro: autoexploração. Diferente da exploração tradicional, onde alguém te obriga, aqui você mesmo se explora, acreditando que está sendo livre, produtivo, eficiente. Você aceita mais trabalho, se culpa por descansar, sente que nunca é suficiente. E o resultado disso não é mais uma sociedade de repressão, mas uma sociedade de cansaço extremo. O autor aponta que as doenças típicas do nosso tempo não são mais infecções, mas doenças psíquicas. Depressão, ansiedade, burnout. Isso porque estamos sempre buscando o melhor desempenho, sempre tentando dar conta de tudo. Isso afeta até o nosso modo de existir. A gente não vive mais o tempo, a gente gerencia o tempo. Tudo vira tarefa, vira meta, vira produtividade. Isso é alimentado por um excesso de positividade alienante, em que somos bombardeados por mensagens de motivação, de sucesso, de superação. Só que isso cria uma armadilha, porque se tudo depende de você, então quando você não dá conta, a culpa também é só sua. É você que não conseguiu. E ao mesmo tempo em que essa violência acontece, esse trabalhador deprimido, em luto, esgotado, não pode parar, porque precisa do dinheiro para sobreviver. E é aí que a contradição se escancara. Enquanto uma parte da população vive no limite, tentando dar conta do básico, existem pessoas no mesmo país ganhando mais de 40 mil reais para trabalhar 3 dias por semana. Ou servidores do judiciário, como uma desembargadora que recentemente disse que a categoria pode entrar em regime de escravidão após o STF limitar penduricalhos, sendo que o salário bruto da categoria ultrapassa 50 mil reais. O problema não é simplesmente alguém ganhar bem, a questão é o abismo. De um lado, quem não pode adoecer, não pode parar, não pode viver o luto com dignidade, porque tudo depende do próximo dia de trabalho. Do outro, quem tem margem, segurança, proteção. E isso não é só desigualdade econômica, é desigualdade de tempo, de descanso, de possibilidade de existir sem colapsar. É por isso que esse cenário revela um dos retratos mais cruéis do capitalismo contemporâneo. Um sistema que exige sacrifício extremo de muitos para garantir conforto e estabilidade para alguns. Um sistema em que a sobrevivência de uns depende da exaustão de outros. E diante disso, é preciso perguntar que tipo de vida estamos aceitando e que caminhos podem ser construídos para além dessa lógica. Alguns países têm ensaiado caminhos que mostram na prática que dá para organizar o trabalho de outro jeito, sem transformar a vida em um ciclo de exaustão permanente. Na Islândia, por exemplo, foram realizados testes com redução da jornada de trabalho de cerca de 40 para 35, 36 horas, sem corte de salário.
Esses projetos envolveram milhares de trabalhadores do setor público e tiveram resultados bem concretos: menos estresse, mais equilíbrio entre vida pessoal e trabalho e, o mais interessante, produtividade mantida, em alguns casos até para melhor. Depois disso, muitos acordos coletivos passaram a incorporar jornadas mais curtas. Já em países como Suécia e Noruega, o que se destaca é um sistema mais amplo de proteção social, licenças médicas mais flexíveis, apoio psicológico, políticas de bem-estar e uma cultura que não glorifica o excesso de trabalho. Nesses contextos, descansar não é visto como preguiça, é entendido como parte da saúde e da produtividade a longo prazo. E já na França, existe o chamado direito à desconexão, que garante que o trabalhador não seja obrigado a responder mensagens, e-mails ou demandas fora do horário de trabalho. Pode parecer simples, mas isso cria um limite bem importante. O trabalho não pode invadir completamente a vida. E essa discussão, ela também precisa incluir muitas pessoas que por vezes ficam de fora dessas políticas, os pequenos empresários, trabalhadores autônomos, trabalhadores de aplicativos. Para essas pessoas, a realidade costuma ser ainda mais dura, porque não existe salário fixo, ele é variável, não há garantia de licença remunerada, nenhuma rede de proteção. Se não trabalhar, não ganha, se não abrir a loja, não entra dinheiro. E é por isso que é preciso pensar nesse público, nessa parte da população, ao refletir sobre propostas de políticas de bem-estar social. É claro que esse tipo de proposta não resolve tudo, mas aponta um caminho importante: garantir que ninguém esteja completamente desprotegido, porque no fim, dignidade também passa por ter o direito de parar, mesmo que por um tempo, sem que isso signifique perder tanta coisa. É claro que o Brasil é bem diferente da Finlândia, da Irlanda, mas o ponto principal é outro. Essas experiências mostram que não é inevitável viver esgotado. Existem outras formas de organizar o trabalho, a economia, o tempo, formas que partem do princípio de que pessoas não são máquinas. E pensar no bem-estar social também passa por investir em infraestrutura pública que reduza custos de vida, transporte acessível, saúde pública de qualidade, impostos e alimentação mais baratos impactam diretamente a população. Às vezes, proteger o trabalhador não é só aumentar a renda, é diminuir o custo de existir. E tudo isso nos ajuda a pensar em algo que muitos de nós enfrentamos. Por isso, quando a Ana Paula recebe a notícia da morte do pai dentro de um reality e quando o Tadeu precisa abrir o programa no dia em que perde o irmão, a gente vê algo que vai muito além da televisão. Estamos falando de pessoas com dinheiro, visibilidade, acesso, opções. Pessoas que, teoricamente, teriam mais liberdade de escolha. E ainda assim, o show, para elas, também precisa continuar. Se até quem tem privilégio precisa seguir, cumprir contrato, mesmo atravessado pela dor, o que dizer de quem não tem nenhuma rede de proteção? É nesse ponto que o sistema mostra sua face mais brutal. Quando nem a dor pode nos fazer parar, quando o luto é comprimido em horas e a vida precisa voltar ao normal, como se nada tivesse sido perdido. E para que tudo continue girando, já não se exige apenas a sua força de trabalho, exige-se a sua própria vida.